Que Vida a Vida está de volta, mais uma semana estamos aqui com vocês, trazendo testemunhos relevantes, histórias que têm de fato tocado a nossa alma. E hoje nós estamos tendo a alegria, o prazer de receber aqui o meu amigo, pastor Ítalo Aurélio. E ele vem acompanhado, o pastor Ítalo não está sozinho, né? E para que eu não cometa um agafe aqui ao vivo, eu fiz propositalmente, anotei os nomes, né? Pastora Atiliane Barraque, seja bem-vinda. Estou com a Letícia também, está ali com o ukulele na mão. Já viu que vai rolar música no Que Vida a Vida hoje, né? E estou também com a Beatriz Barraque. Então é a família do pastor Ítalo. Eu tenho dito o seguinte, que antes de qualquer coisa, o primeiro ministério nosso é a família. Como é importante, é relevante que a gente, de fato, entenda isso. Não adianta você ganhar o mundo se você está perdendo a sua família. Então, eu me conecto a pessoas que entendem que família é em primeiro lugar. Pastor Ítalo, é uma alegria te receber aqui. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Bom, alegria minha poder estar aqui com a minha família, poder estar aqui com o senhor e falar um pouquinho, né, desse tema tão importante, né, o que vida é vida, né? Esse tempo tão precioso. Então, também vamos dar a oportunidade à sua família cumprimentar os nossos telespectadores. Pastora, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse tempo será muito precioso e vocês receberão muito da parte de Deus através daquilo que nós vamos partilhar hoje aqui. Obrigada. Beatriz, fica à vontade também. Uma honra estar aqui com vocês, né? Estar presente aqui, falando um pouquinho da nossa história juntos. E é isso. Letícia, fica à vontade também para cumprimentar aí os nossos telespectadores. E aí, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder estar aqui com a minha família e compartilhar um pouquinho do que a gente já viveu e tem vivido junto como família e com Jesus, né? Amém. Pastor Ítalo, a gente tem uma máxima aqui no Que Vida a Vida, de que assim, antes do PR, antes do pastor, antes de um profissional, antes de um pai, existe uma pessoa, existe um CPF, né? Existe uma história, nós temos uma jornada, algo que te trouxe até aqui. Então assim, de maneira bem resumida, quem é o Ítalo Aurélio? Fala pra gente. Opa, o Ítalo Aurélio. Eu nasci no Rio de Janeiro, é uma longa história, né? Mas resumidamente, nasci no Rio de Janeiro. É um carioca. Morei na Bahia, né? Terras ali de Teixeira de Freitas, Porto Seguro. E com meus 14 anos vim morar na Barra do Jucu. Olha que legal. Um dos melhores lugares do Espírito Santo, né? É verdade. Terrinha boa, Barra do Jucu, ali com os meus tios, né? Eu cresci, eu não cresci com meus pais biológicos, né? Então eu cresci na casa de vários tios. E por último eu vivi na casa dos tios aqui da Barra do Jucu. E aí então toda a minha história cristã, basicamente, desde os meus 7 anos de idade, estando na igreja, cresci na Igreja Batista. Foi legal. sempre na casa de... Deus sempre me conduziu ali na casa de alguém, né? Em Porto Seguro, eu tinha lá os primos que me ajudaram a me criar também. Então, eu estava ali na Batista, que hoje é centenária lá, né? Sim. Em Santa Cruz Cabralha. Vim para Barra do Jucu, eu não perdi a essência, né? Mesmo meus tios não sendo da mesma igreja, eu estava sempre na Igreja Batista da Barra do Jucu, que antes era bem pequenininha, né? Igreja hoje do saudoso pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo foi meu amigo, né? Filho dele é um doce de pessoa, amigo do meu filho, né? Então assim, é muito legal. Mas assim, aí você de repente, eu posso dizer que você foi escolhido desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe? Eu creio que sim, desde o ventre da minha mãe, como eu disse, eu nasci no Rio de Janeiro, e naquela época é tão interessante falar sobre isso, que a minha mãe tinha tentado me consagrar para outros deuses, né? Minha mãe biológica, ela mesma conta isso. Mas antes de fazer isso, eu lembro, ela conta, né, que ela chegou em casa no Rio de Janeiro, ela tinha acabado de me trazer do hospital, e naquela casa, naquela família onde a minha mãe estava, uma família, por sinal, da época com uma condição de vida muito boa, havia ali uma senhora que era cega, mas era uma senhora cristã. Olha que E bênção. aquela senhora me tomou e me consagrou ao Senhor. Amém. E ela diz isso, ela levantou você e ela consagrou ao Senhor. Então eu creio que desde o ventre da minha mãe, Amém. eu fui consagrado, né, e fui escolhido, sim, para cumprir um propósito no qual nós temos cumprido hoje também como família. Amém. Mas e aí, de repente, você vem para o Espírito Santo, você sai do Rio, vai para a Bahia, volta para o Espírito Santo. Como é que foi essa conexão sua com a pastora?
Vocês se conheceram aonde? Como é que começou essa história de amor aí? Opa, uma história... Vamos deixar ela falar ou você fala? Pode falar um pouquinho. Posso falar. Bom, nós nos conhecemos em Portugal, né? Eu sou do Vale do Jequitinhonha, uma cidadezinha chamada Novo Cruzeiro, e com a expectativa de, na época eu tinha 19 para 20 anos, o meu irmão morava em Portugal, então eu via ali naquela nação, naquela terra, uma possibilidade de viver algo diferente, algo novo ali para mim, para minha vida pessoal, profissional na época. Então fui para Portugal em 2004. E lá, a primeira igreja que eu visitei foi a Missão Cristã Internacional, a MCI, e lá eu conheci o Ítalo, né? E aí ele conta que quando ele me viu, ele logo se apaixonou. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Mas na verdade eu fui amando o Ítalo quando eu fui conhecendo o Ítalo, a forma como a essência dele, né? Isso, como ele, a postura dele, a preocupação que ele tinha de servir as pessoas que chegavam, a forma como ele se envolvia com as coisas dentro da igreja, sabe, era assim, um amor muito grande por Jesus. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Ítalo num momento assim, do louvor, né, a gente tem durante o culto um momento de louvor. Ítalo? Ele canta. E aí ele estava ali adorando ao Senhor e eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu nunca tinha visto aquilo. Então eu fui realmente amando o Ítalo pela forma como ele vivia, pela forma como ele cuidava das pessoas. E aí eu acho que esse sentimento, ele já tinha esse sentimento, né? Isso foi crescendo. E aí, então, ele tomou coragem de me chamar para jantar. Olha só. Já tinha lá falado Ele deixou o lado carioca dele aflorar, foi. né? Já estava lá conversando com o discipulador dele, então ele me chamou para jantar. E aí, interessante que quando nós fomos jantar, ele foi logo assim, de cara, ele me disse, olha... Muito direto. Ele foi bem direto. Ele olhou para mim e ele disse, olha, eu quero casar. Olha. O que você quer da sua vida? E aí eu disse para ele que eu não tinha pedido para Deus um namorado, que eu tinha pedido para o Senhor um marido. Amém. Né? Porque também eu falo que o Ítalo, ele veio na minha vida para selar mesmo aquilo que eu estava buscando em Deus. Né? Uma jovem que antes já não acreditava em família, não acreditava que um casamento poderia ser bem sucedido. Né? Hoje eu posso dizer, nós temos 20 anos de casados, que ele veio mesmo para selar isso na minha vida. Foi dessa forma que a gente se conheceu. Linda história de amor. Aí, de repente, vocês estavam conectados à Missão Cristã Internacional em Portugal. Sim. Né? Vocês, pelo que eu acompanho da tua vida, a gente conhece de relacionamento ministerial, vocês sempre foram envolvidos com essa questão. E o chamado ministerial? Onde entrou esse chamado ministerial? Uau! Eu creio que Deus permitiu que eu saísse daqui, né? Verdadeiramente achando que eu iria viver apenas uma história familiar em Portugal. Né? Minha mãe morava em Portugal e aí quando eu completei 18 anos, em 99, eu fui para Portugal. Ao chegar lá, eu caí logo, graças a Deus, nesse ministério onde estamos até hoje, né? A MCI, Missão Cristã Internacional, e ali fomos muito cuidados, né? Eu fui cuidado e participei de alguns retiros que veio muito ao meu encontro, né? Deus falando comigo, olha, o que eu comecei lá atrás, Ele é fiel para completar a boa obra, né? E durante muito tempo eu me envolvi muito com a juventude da igreja, mesmo num tempo muito frio de Portugal. Nós estávamos ali sempre orando às 5 da manhã, sempre ministrando, né? E aí chegou um tempo que eu queria mais e eu desejava ver. Então a minha chamada ministerial, eu creio que desde pequeno, né, eu brincava, desde meus 7 anos de idade, eu brincava, deixava os carros de lado, os carrinhos de lado, e brincava. Na Bahia tem muito aquele barro, né, bem vermelho, amarelo, né? Então eu fazia ali as casinhas, as igrejas, os bonequinhos. Olha que legal, que interessante. E só que eu não entendia, né, o que Deus tinha para o futuro. Em Portugal... Era Deus preparando você, né? Deus preparando. E em Portugal isso foi aflorando muito, né? Uma igreja celular, uma igreja com grupos pequenos. E a gente sabe que a Europa, antigamente, né? Hoje está sendo bem evangelizada, falta muito ainda. Mas naquela época minha ainda era muito difícil entrar nas casas portuguesas. E ali a gente tinha aquele desejo de levar Jesus para as pessoas cada vez mais. E durante um tempo, de 99 até 2003, por exemplo, eu talvez fiquei um pouco parado, mas de 2003 em diante,
eu me agarrei no Senhor. Eu falei, eu preciso ser um jovem que busca a santidade, que busca o Senhor, que faz a sua obra. Né? Dali comecei a trabalhar até mesmo com alguns eventos, né? Alguns ministérios que foram a Portugal, e que foi através de um coração que eu desejava ver em Portugal, né? Eu lembro que nós, os jovens, começamos a mapear Sintra e a ver que Sintra era uma cidade considerada uma cidade romântica, mas olhando pelo histórico, né, mapeando, eu sempre gostei disso, a gente via que Sintra ela era muito voltada para o satanismo. Portugal, assim, é o berço da nossa nação, né? Sim. Portugal é o berço da nossa nação. Historicamente, Portugal acaba trazendo para o Brasil uma visão muito romantizada do Evangelho e muito apegada à questão da idolatria, é a ideia que a gente tem. Isso de fato é verdade? Você que morou lá durante esse período? Sim, de fato é verdade. Tem mudado muito, graças a Deus, mas é uma realidade, né? Inclusive naquela época, 2000 e 2003, eu lembro de pastores da Lagoinha irem para lá e irem até Sintra mesmo, o local ali onde governos se encontravam, para tomar banhos, né, de sangue, etc. Sim. E aquilo Então trouxe tem, uma na realidade, indignação. um ocultismo atrás disso também. Um ocultismo muito grande. Inclusive, debaixo do Palácio de Sintra, né, do Castelo de Mouros, existem ali situações bem escondidas. Que coisa. E aí, naquela época, nós ficamos revoltados, assim, no bom sentido. Nós queremos ver Sintra apaixonada por Jesus. E aí, em 2003, levamos a Nívia Soares. Sim. Foi um tempo poderoso. De lá para cá, tiveram tantos outros ministros lá, como Cirilo, Júdson de Oliveira. E aí, o meu chamado foi se aflorando cada dia mais, né, crescendo. E eu creio que Deus também, para concluir tudo isso, ele traz alguém para sua casa, né, para sua família, né? E aí veio a Tiliane. Quando eu vi a Tiliane a primeira vez, e foi um tempo que eu falei assim, eu não quero namorar com um e com outro, eu quero uma mulher para casar, eu quero a minha família. E foi quando eu a conheci, em 2004, e eu falei com ela claramente, eu não quero uma namorada, eu quero casar, o que você quer? E graças a Deus ela não me deu um não, né? Quanto tempo de namoro, noivado e casamento? Pastor, 8 meses. Amém. 8 meses. Amém. Desde o período em que nós realmente decidimos que queríamos construir uma família. Foram 8 meses, gente. Namoro, noivo. Na verdade, a gente logo ficou noivo, né? Sim. Foi. Logo ficou noivo. Depois daquela conversa, a gente logo ficou noivo. 8 meses depois, estávamos casados. Amém. Graças a E Deus. tanta comprovação que era de Deus que vocês estão juntos até hoje, né? Graças a Deus. Meu filho mais novo, Bruno, pastor Bruno, ele tem uma máxima e eu acabo carregando um pouco disso. Aliás, os filhos acabam marcando muita gente, né? Muito. A gente ensina aos filhos e aprende com eles, não é verdade? E ele diz assim que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Né? Então eu creio muito nisso. De repente a gente olha para a vida de vocês, uma família construída, havia um propósito. Mas mesmo essa vinda para o Espírito Santo, aí de repente vocês estão em Portugal, estabelecido, fazendo a obra, realizando lá conferências com Cirilo, com Júdson de Oliveira, com Nívia Soares, com o pessoal de Belo Horizonte, o Diante do Trono. Sim. Né? Aí de repente, o Espírito Santo, de novo, o Espírito Santo é essa aguinha que você bebeu, te contaminou a ponto tal de você voltar para aqui. Como é que foi a sua volta para aqui? Então, interessante, né? Vamos fazer o seguinte, você vai segurar aí, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes do intervalo comercial, nós vamos colocar suas filhas na conversa também. A gente vai terminar com a Letícia botando esse instrumento para tocar, e é ukulele o nome desse instrumento, né? Vamos botar esse ukulele para funcionar, e na volta você vai contar para a gente como é que foi a sua vinda para o Espírito Santo, suas filhas estavam pequenas ou não, como é que você se conectou aqui, o que você veio fazer nessa terra novamente? Você fala para a gente no retorno. Vamos terminar com música na conversa. És a minha vida, minha alegria. Eu sei que contigo é o melhor lugar. Vou edificar minha vida em teu altar, pois tu és minha rocha, onde eu devo estar, eu confio em ti, Jesus, pois tu és minha luz, nunca se apagará, só me fortalecerá, eu
Confio em ti, Jesus, pois tu és minha luz. Nunca se apagará, só me fortalecerá. Nada no mundo vai nos separar, eu sei contigo é o meu lugar. Fique ligado com a gente aí, e Vida Vida volta já já. O mundo vai nos separar, eu sei contigo é o meu lugar. Agora você vai acompanhar o quadro da Isabela Dantas. Olá! Hoje aqui no Viver Plenamente, nós vamos falar sobre o ato de sonhar e a frustração. Sonhar é um movimento essencial da alma. É o que nos impulsiona a ter cor na nossa rotina, a dar sentido às pequenas ações que nós fazemos durante o dia. O sonho é o lugar onde a esperança se veste de possibilidade e o espaço interno onde a nossa vida se projeta para o além do agora. Mas, entre sonhar e realizar, existe um caminho a ser percorrido, que precisa ser planejado, que precisa ser executado. E nesse caminho, muitas vezes, nós deparamos com algumas pedras. E uma pedra se chama frustração. A frustração é o encontro com o nosso limite, que pode ser um limite de tempo, um limite exposto pela outra pessoa, um limite exposto pelas circunstâncias e até mesmo pela nossa própria capacidade de planejar o que nós estamos sonhando. E ele aparece de forma dolorosa. Muitas vezes é sofrido deparar com uma frustração. Muitas pessoas, quando lidam com a frustração, que deparam-se diante dessa pedra, elas param no meio do caminho e não seguem adiante. E consideram que essa frustração é um sinal de fraqueza. Só que, na verdade, ela faz parte do nosso amadurecimento profissional, do nosso amadurecimento emocional, do nosso amadurecimento nas relações. Aprender com as nossas frustrações nos faz ser pessoas melhores. Por isso nós precisamos aceitar essas pedras que muitas vezes estão no nosso caminho e aprender que o nosso caminho não vai ser reto para sempre. Muitas vezes nós vamos precisar aprender a contornar essas pedras. E é isso que a frustração nos convida a fazer, repensar os nossos sonhos. Uma das coisas que mais gera desafio quando a gente sonha é saber sonhar de forma a conseguir idealizar e projetar na realidade. É o que a gente chama de sonhar com os pés no chão, né? E não sonhar nas nuvens. Se eu sonho e eu não começo a projetar ações práticas para realizar esse sonho, ele vai se tornar uma frustração. Vou te dar um exemplo simples. Se eu quero muito comprar uma casa, mas eu não começo a planejar, guardar um dinheiro todo mês, poupar, rever meu orçamento, esse sonho um dia vai virar frustração, porque eu não estou transformando aquilo que eu sonhei em algo
ideal a ser planejado naquele momento. Então, frustração, ela é importante para a gente repensar. Repensar o que nós estamos sonhando. Reconectar com os nossos projetos. O Salmo, fala o seguinte: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes de colheita. O Salmo 26 traz esse versículo para a gente, o versículo que é onde a gente vai pensar. Nem tudo que é frustração é ruim. O sonho é importante, mas frustrar também faz parte do processo do amadurecimento. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Isabela, por todas as informações. E voltamos para compartilhar um pouco da história aqui do pastor Ítalo Aurélio, está juntamente com a sua família, sua esposa, suas filhas. Ele já compartilhou aqui um pouco da sua jornada desde a sua infância, de como ele se conecta à fé, a maneira com que ele foi separado por Deus para, de fato, viver a estação que ele está vivendo agora. E é interessante que, às vezes, Deus move conosco de uma maneira muito proposital. Imagina, Deus vai colocar vocês lá do outro lado do Brasil, lá em Portugal, para que vocês pudessem se conhecer, formar essa bela família. E aí vocês formaram a família em Portugal. Suas filhas são portuguesas? Portuguesas. São portuguesas, com certeza? Que bênção, que bom. E aí, de repente, nasce esse desejo de voltar para o Brasil. Como é que aconteceu isso? Você vir para o Brasil, e especificamente o Espírito Santo, Vila Velha do Espírito Santo, você já tinha tomado da água ali da Barra do Jucu, né? Graças a Deus que não foi da Ponte da Madalena, né? Graças a Deus que não foi. Mas e aí, fala um pouco pra gente, você pode ficar à vontade, ou você, as suas filhas. Deixa só um instantinho, você vai contar pra gente como é que foi o seu retorno para o Espírito Santo. Mas eu queria ouvir das suas filhas, como foi a infância de vocês em Portugal? Fala pra mim. Fica à vontade, a Letícia... Então, foi uma infância meio curta em Portugal, na verdade. A gente só ficou lá, eu tinha 2 anos e meio Isso. e a Bia 1 ano e meio 11 também. meses. A volta era bem pequenininha de lá, então. Sim, bem pequenininha. Já não lembramos eu não lembro de muita Nossa coisa de infância lá. foi no Brasil. Parecia que você estivesse ouvindo um pouco mais, com mais idade de lá. Ou na realidade é toda aqui no Brasil, né? Mas e se vocês tivessem que escolher hoje, Brasil ou Portugal? Brasil. Eu acho que Brasil. Botando estreito elas, né? Brasil. Pastora, fala pra mim, e aí? Como é que nasce esse negócio de voltar para o Brasil? E específico, você que é lá do Vale do Jequitinhonha, você já conhecia o Espírito Santo? Não. Ouvia já o Ítalo falar muito da Barra do Jucu, contar as histórias, de quando ele veio para cá, mas eu não conhecia. E, na verdade, nós não tínhamos, na época, desejo de voltar. Não, nós achávamos que íamos morrer em Portugal, que as nossas filhas iam crescer ali, iam construir família ali, que viríamos ao Brasil talvez só a passeio. E em 2010, pelo que ele me falou. Julho de 2010. O Ítalo, ele sempre teve esse coração muito voltado para que realmente Portugal pudesse assim, ser apaixonado, uma nação apaixonada por Jesus. Então, através das conexões, dos contatos que ele tinha, ele então realizava eventos ali na nação, né? E nesse ano de 2010, o pastor Judson de Oliveira, ele estava num evento em que o Ítalo estava realizando uma bênção, um querido, um amigo muito querido. Precisa marcar para ele trazer aqui para o Espírito Santo para a gente fazer evento juntos aqui. Vamos trazer. É verdade. E aí naquele dia, pastor, nós tínhamos ali o pastor Amilcar Sampaio, e o pastor Judson também estava ministrando naquele dia. E o pastor Amilcar, ele me chamou e ele falou, olha, quero orar com você e com o Ítalo. E aí viemos os dois, ele começou a orar ali, ele nos disse que o Senhor ia nos trazer de volta ao Brasil, que nós não íamos trazer, olha, vocês não vão levar nada dessa terra. Mostra nas tuas mãos. Vocês não vão levar nada dessa terra, mas o Senhor é com vocês serão ponte entre as nações. Amém. Mas preparem-se, eu lembro muito assim claramente dessa fala dele, já comecem a preparar as malas, porque vocês vão voltar para o Brasil. Amém. E logo em seguida o pastor Judson, ele estava na plataforma, estava a ministrar o momento ali de louvor e adoração. Nós já estávamos vindo assim para o final Estamos atrás de tudo, do templo né, ali. E aí ele parou a ministração do louvor e ele disse, olha, vocês dois aí.
e começou a liberar essa palavra sobre nós, exatamente as mesmas palavras que nós tínhamos acabado de Eu tenho ouvir. dito o seguinte, pastor, aqui, em ambientes proféticos, palavras viram decretos, né? Verdade, pastor. Não tem como a gente fugir. E ele falou exatamente as mesmas palavras. Ele disse: preparem-se, Deus vai levar vocês de volta. Vocês serão ponte entre as nações. Amém. E eu falava assim: meu Deus do céu, Senhor, é pra mim mesmo isso, porque Nós chorávamos eu muito. chorava porque eu amava aquela terra. Eu ainda amo Portugal. Sim. Mas naquele tempo eu nunca imaginei realmente ter que voltar ao Brasil. E como o Senhor disse, como o Senhor usou ali esses dois pastores, de fato, um ano depois, em março, isso aconteceu em julho de 2010, né? E em março de 2011, estávamos nós pisando No Espírito Santo. no Espírito Santo, em terras brasileiras. Né? E aí você chega no Espírito Chegamos, Santo. na verdade, em Minas primeiro, né? irmão? Vocês foram em Em Minas, Minas primeiro. depois vieram para Nesse período, assim, para nós, como a pastora Tirana acabou de falar, era inviável. Né? Eu até pensava, às vezes, de comprar uma campazinha lá em Portugal, porque nós amávamos muito morrer ali, Portugal. né? Eu lembro de uma vez, numa época do Ministério de Dança, ainda jovenzinho, fazer uma roupa toda de Portugal, né? E dançar ali, dizendo: Senhor, reina sobre nós, reina sobre Portugal. Então, esse amor era muito vivido. E eu creio que quando a gente ora, né, quando o jovem ora, quando nós oramos, eis-me aqui, Senhor, nós temos que realmente estar à disposição do Senhor, né, de fazer a sua vontade. Então, quando o Senhor diz: vá a Nínive, você tem que ir, né, você não tem que fugir, não há para onde fugir. E então, naquele período que a pastora Tirana até falou, o Senhor veio ali falando: olha, agora você vai parar tudo. E realmente eu tinha uma produtora, né, gospel, eu tinha um trabalho na rádio já há 2 anos, no qual ministrava para mais de 100 mil pessoas, na Tropical FM, que foi comprada aqui do Espírito Santo, um português comprou naquela época. Então era um trabalho assim, bem expressivo, o nome Ítalo era bem conhecido também, mas aí o nome do Senhor Jesus. E a vontade do Senhor, naquele momento ali, era obedecer ou obedecer, né? E aí viemos em março de 2011, como Deus disse: nada trouxemos, nem ouro nem prata, mas o maior presente que eu trouxe a minha esposa, minhas filhas, 7 malas, né? 2 carrinhos de 2 bebê. carrinhos de bebê, 2 cadeirinhas, chegando pro BH, fica ou não fica na Lagoinha, vai para o interior de Minas, 8 meses cuidando de uma igreja batista na roça, literalmente, Sim. em Itaipé naquela época. Sim. E aí a gente entendia que não era ali ainda, porque a gente precisava trabalhar e não havia trabalho. E aí de repente veio assim um clique de Deus. Tipo: eu quero você de onde você saiu, porque foi essa palavra liberada. Amém. Vocês estão voltando de onde vocês saíram. Barra do Jucu. E havia 13 anos que eu não tinha pisado os pés mais aqui no Espírito Santo, o tempo que realmente eu saí, né? Então, quando voltei assim, de mãos vazias para Barra do Jucu, sem ter... Hoje você está com a igreja em Barra Mares. Em Barra Você está Mares. pastoreando ali em Barra Mares, Sim. é a igreja Missão Cristã Internacional em Vila Velha, Em no Vila bairro Velha. Barra Mares. Em Barra Mares. Em Barra Mares. Isso. E aí entra música nessa conversa através de um testemunho da sua filha, como você me compartilhou em off. É que entrou essa questão da música, Letícia, na sua vida? Então, é bem interessante que foi de uma forma natural, né? Os nossos pais sempre estiveram ligados ao louvor, à música, então a gente sempre teve presente em casa a questão do violão, de cantar, né? E eu tenho um testemunho em que eu já tive um traumatismo craniano e com lesão cerebral. E logo quando Foi eu um saí... acidente que você sofreu? Foi um acidente que eu sofri com skate, eu levei um empurrão e aí eu sofri esse acidente. Chegou a ficar hospitalizada? Sim, 7 dias na UTI, foram dias assim muito intensos, mas em que eu tive uma experiência muito linda com o Senhor, né? Muitas pessoas orando, muitas pessoas assim, né? Isso aqui já, em Vila Velha? Sim, aqui em Aqui em Vila Vila Velha. Em 2019. 2019. E logo quando eu fui para casa, recebi alta, graças a Deus. Eu e a Bia, a gente estava num... Congresso de mulheres. Foi da Mulher Num Única. curso de Curso, Mulher vocês Única, podem- e a minha mãe estava lá falando sobre esse curso, e a Bia, a gente estava sentado numa mesinha brincando de giz, de desenhar, e a Bia começou a batucar e começou a cantar essa música. E aí a gente foi compondo essa música juntas, né? Na época eu já tinha um ukulele, e aí a gente começou a pegar as notas e cantar. E é uma música que representa muito o que a gente estava vivendo naquele momento, né? Do milagre que a gente viveu. Então essa música é autoral. Sim. E você pode tocar pra gente? Posso, claro. Vamos lá? Quero ouvi-las então.
sei que contigo é o melhor lugar. Vou edificar minha vida em teu altar, pois tu és minha rocha. Um dia eu devo estar, eu confio em ti, Jesus, pois tu és minha luz, nunca se apagará, só me fortalecerá. Eu confio em ti, Jesus, pois tu és minha luz, nunca se apagará, só me fortalecerá. Nada no mundo vai nos separar, eu sei contigo é o meu lugar. Nada no mundo vai nos separar, eu sei contigo é o meu lugar. Mesmo se eu pensar que me abandonará, sei que se entregou na cruz para eu ter vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas que tem uma história que você ganhou um festival aí também, não foi? Sim, a gente participou de um festival que a Prefeitura de Vila Velha realiza com estudantes. E eu e a Bia, a gente participou da categoria autoral e ganhamos em primeiro lugar também. Parabéns. Obrigada. Pastor, e aí você tem desenvolvido o seu ministério aqui na cidade, junto com a sua família. Fala um pouco do seu ministério ali no bairro, as ações que de fato você tem feito. Compartilhe um pouco para os nossos telespectadores. Sim, bem interessante o trabalho missionário aqui em Vila Velha, porque desde quando comecei a fazer os eventos, desde Portugal, o nosso coração sempre queimava muito também em abençoar missões, né? Inclusive temos uma missionária que a gente ama muito em Guiné-Bissau, hoje temos a igreja MCI lá em diversos lugares de Guiné-Bissau, mais de 250 igrejas, viu, pastor? Que se reúne debaixo de árvores. Amém. Lá. E aí, chegando aqui, a gente foi realmente obedecendo a voz do Senhor, né? Durante um período. Hoje faz 8 anos que nós começamos a igreja em nossa casa, né? Começamos uma reunião em nossa casa, um grupo de vida, e através dali, em Riviera da Barra, pessoas foram se achegando, as meninas eram muito pequenininhas, mas elas serviam já com violão. Já sempre. A professora Tilane tocava o violão. A gente tinha um período de também evangelizar, né? No antigo lixão de Vila Velha, elas iam, junto com o Corpo de Bombeiros também, que a gente sempre fazia um trabalho social junto. E eu digo que Barra Mares, a região 5, onde nós trabalhamos ali, é a nossa África, é a África que eu não consegui ir ainda, né? Porque eu tenho certeza que um dia ainda poderemos ir à África, rever e estar com tantos irmãos preciosos no qual o Evangelho tem chegado ali. Mas aqui, Deus tem muito a fazer ainda. Eu creio. E aí a MCI Vila Velha, ela está ali. Não para ser a igreja, mas ser a igreja junto com as demais. Nós somos uma só igreja, né? Eu creio muito nisso. Eu creio que é necessário que a gente se relacione, sabendo respeitar as nossas diferenças do ponto de vista dogmático, mas que a gente entenda que a igreja vai para além de uma placa denominacional. Como isso é importante, né? Aliás, a gente tem trabalhado, tem gastado energia no sentido de proclamar a unidade. Eu acho que como pastores na cidade, como servos e servas de Deus na cidade de Vila Velha, a gente precisa de fato viver essa unidade. Exato. A noiva pertence ao noivo, né? Exato. Nós somos apenas o amigo do noivo. Nós estamos preparando a noiva para encontrar com o noivo. Nós temos até um slogan que diz: uma só igreja, vários lugares. Amém. É a igreja do Senhor Jesus que vai morar no céu. Amém. E nós estamos ali para contribuir, né? Por isso o nome é MCI, Missão Cristã Internacional. Nós temos uma missão aqui, mas há tantos irmãos em tantos lugares, né? Nas Filipinas, com uma missão ali, falando de Jesus. E falar de Jesus com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu quero até honrar a vida delas aqui. É um presente de Deus. Porque há 8 anos nós trabalhamos juntos e com muito amor. Sem a Tiliane, sem a Letícia Beatriz. Quantas vezes ali pregava para elas e a pastora pregava comigo ali embaixo, ou vice-versa, né? E hoje nós temos já uma equipe ali. Louvamos a Deus por cada um da nossa igreja em Barra Mares, que com certeza vão estar nos assistindo. São líderes lá, né? Líderes de dança, de música, né? São líderes de louvor.
Adoração. Ministra de louvor. De louvor. Amém. Mas assim, ministram Participamos para as de tudo. crianças. A gente é tudo. É Família isso. de pastor, tudo dentro da igreja. É isso, fazem parte da mídia. Nós fazemos parte da faxina, a gente faz tudo, parte da limpa a mídia. igreja, é isso aí. Eu sei exatamente o que é isso. E não tem privilégio maior, sabe, Verdade. pastor? Eu tenho 2 filhos hoje casados. Um já me deu uma neta, o outro está na beirinha aí, em dezembro nasce a minha 2ª neta. E assim, Glória a Deus. não tem preço maior de que termos a nossa família servindo ao Senhor do lado. Glória a Eu sempre Jesus. digo o seguinte, se eu não tivesse feito nada em Vila Velha, nos meus 35 anos de ministério, se eu de fato não tivesse feito nada, mas eu tivesse a minha família ao meu lado como eu tenho, eu já teria feito tudo. Então fica essa lição para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Família é a base de tudo. E eu quero aqui dar um testemunho para os nossos telespectadores. A sua família traz paz. Amém. Sabe, quando a Obrigado. sua filha cantava, suas filhas cantavam, a gente sente uma paz que excede o nosso entendimento. Glória Não a é uma Deus. paz porque tudo vai bem. Eu tenho certeza que possivelmente agora, pessoas como eu estão passando uma estação de processo. Mas essa paz vem quando a gente vê, né, Letícia tocando ali aquele instrumento de maneira tão suave. Isso é Deus na vida da gente, não tem preço que paga isso. Alegria te receber aqui, pastor. Glória a Deus, eu Alegria que receber a agradeço. sua família. E assim, eu vou deixar vocês à vontade para deixar uma palavra final para os nossos telespectadores. Glória Fica a à vontade. Jesus. Eu quero agradecer ao senhor, primeiramente aqui, né? Pastor Pantaleão, Alcemir Pantaleão, sua família, Amém. né, esse ministério, esse trabalho que leva Jesus aí pelas casas afora. Muito obrigado. Agradecer também ao nosso pastor lá de Portugal, né, que Sim. com certeza Sidson Vamos Novaes, mandar para ele o link para ele eles acompanhar. vão assistir também É isso. e poder falar da nossa missão aqui também é um privilégio. E sou grato a vocês. É o senhor que está sempre dando um apoio para nós ali na região 5, em Vila Velha, como presidente, né, da APVIV Vila Velha. Muito obrigado. Obrigado, minha família. Ah, te amo, garoto. Pastora, fica à vontade para deixar uma palavra aí. Obrigada, pastor. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. É tão bom quando nós podemos nos reunir, falar do Senhor e daquilo que Ele tem feito, né? E experimentar, viver da bondade de Deus. A palavra do Senhor, ela fala sobre isso lá em Salmos. Eu creio que eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós podemos experimentar isso, é o Senhor quem faz isso. Então, para os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, olha, sigam firmes em Jesus, conheçam o Senhor e prossigam em conhecê-lo, Aleluia. porque Ele é um Deus bom, Ele é fiel à sua palavra e Ele é aquele que nos proporciona viver isso. Então, eu não sei o que você tem passado, mas eu posso te dizer que a paz que excede todo entendimento, como o próprio pastor falou, é a paz que Jesus derrama sobre nós. Então, que Deus abençoe muito vocês, sejam abençoados em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Beatriz, Bia. Obrigada por este momento, né? Por estarmos aqui também, contando um pouquinho da nossa história, do testemunho da minha irmã também. É muito bom falar de Jesus através das nossas vidas. E é isso, eu desejo para que as pessoas, né, também possam viver algo e para poder falar do amor de Jesus através da vida delas, né? É isso. Letícia. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pela oportunidade e é uma honra poder compartilhar do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém. Que Vida a Vida fica por aqui. A gente volta semana que vem, com certeza com outro testemunho também, outra família, quem sabe, ou um outro pastor, ou alguém que vem aqui compartilhar daquilo que Deus tem feito, contando o que viu da vida. Mas eu não vou terminar desse jeito, não. Hoje nós vamos mudar a perspectiva de terminarmos, né? Eu quero sair de cena e deixar essa família louvando ao Senhor, e louvando ao Senhor nós vamos encerrar o que Vida a Vida hoje, deixando para vocês um convite para que vocês se conectem conosco. Semana que vem a gente está de volta. És a minha vida, minha alegria. Eu sei que contigo é o melhor lugar. Vou edificar minha vida em teu altar, pois tu és minha rocha, onde eu devo estar. Eu confio em ti, Jesus, pois tu és minha luz, nunca se apagará, só me fortalecerá. Eu confio em ti, Jesus, pois tu és minha luz, nunca se apagará, só me fortalecerá.
Nada no mundo vai nos separar. Eu sei contigo é o meu lugar. Ah, 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 ah. Nada no mundo vai nos separar. Eu sei contigo é o meu lugar. Ah, 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 ah. Mesmo se eu pensar que me abandonará, sei que se entregou na cruz para eu ter vida.